Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você estar me honrando. Você que está do outro lado, com certeza o tema lhe chamou a atenção, que é muito desafiador, é uma realidade do momento. E eu espero que, até o final dessa reflexão, você tome uma decisão. Pensamento. Este é um tempo singular para alinhar a vida nessa primícia escatológica. O texto para a gente tem que ter como base para pensar no tema é Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo João. Então, a frase que é importante, que embasa o tema é para mostrar ao seu servo. Então, aqui é Deus claramente falando que está chamando o seu povo para um alinhamento com Ele, aliançar com Ele. Não andar sozinho, mas junto com Ele, ok? Nesse tempo escatológico que estamos vivendo. Então, no versículo tem a palavra notificou a João. O que é notificar? Comunicar, fazer com que uma notícia, um aviso, um informe se torne conhecido. Se depois eu estiver lendo agora, se você depois abrir a sua Bíblia, você vai observar, sendo para o capítulo 1, mesmo capítulo, lá para o versículo 11, e João deveria levar essa palavra às 7 igrejas da Ásia. Que não é um estudo sobre as 7 igrejas, brevemente terei um, mas as igrejas elas são históricas, mas também elas são proféticas também, ok? Introdução. Há inicialmente pelo menos 5 perigos que gravitam aqueles que, devido ao modus operandi religioso, o qual estão inseridos, e que é confirmado pelo fato de cumprir as regras denominacionais semanais, de ir e vir, de dar e receber, e do ser, do ter e do poder, que é a causa e o efeito da meritocracia existencial. Esses estão à mercê destes 5 perigos a priori, que em suma é resultado da ausência de conhecimento que gera ignorância e que se desembocará no engano fatal futuramente, como as virgens tolas, imprudentes honécias, na parábola das 10 virgens, quando Jesus disse para ela: não vos conheço. Então, você observe que essa observação que eu estou colocando nessa introdução é muito forte, quando eu coloquei aqueles que, devido ao seu modus operandi religioso, ou seja, a grande maioria colocou como verdade suficiente está apenas dentro de uma igreja cumprindo as regras semanais existentes e, por se comportarem assim, elas concluíram, sem consultar a verdade, que isso será suficiente para o enfrentamento dos tempos finais sem medo. Isso não é verdade. João 8,32 diz o seguinte: pois Jesus, porém, respondendo, lhe disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E Mateus 22:29, e conhecereis a verdade, ou o contrário, né? O primeiro é Mateus 22:29. E agora, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como está em João 8,32. Definições. O que é alienado e aliançado? Alienado refere-se ao indivíduo que está deslocado ou afastado do mundo real, absorto ou estranho. Aquele tipo está completamente alienado do mundo, ou seja, afastado, feito prisioneiro, forçado a um estado de estupidez. Em suma, não estou nem aí, não me importo, não tenho interesse, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Vive uma vida da síndrome de Zeca Pagodinho,
deixa a vida me levar, leva a vida eu. Infelizmente, muitos estão vivendo assim, escatologicamente. Mas podemos mudar isso. Como? Sendo um aliançado. O que é isso? Responsabilidade limitada, incluindo forte compromisso, não, responsabilidade ilimitada, incluindo forte compromisso, lealdade até a morte. Os alienados, escatologicamente, vivem e agem assim, os alienados. Não leem, não ouvem e nem estuda nada a respeito das profecias. Lembrando, nós estamos falando de escatologia, estamos falando de profecias, nós vamos se interessar por este assunto. Segundo, não conhece um texto que fale a respeito da volta de Jesus ou do arrebatamento, etc. Nunca abriu o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, porque tem medo daquilo que está escrito nele. 4. Raramente houve algum estudo no YouTube, mas quando, somente aquilo que já sabe. 5. Não tem nenhuma vontade nessa temática, desejo zero, e por isso dizem, não entendo nada. Então, quando alienada, a pessoa vive alienada assim, ela corre 5 perigos para quem vive desta maneira. Perigo 1, perigo de não perceber, como está em Mateus 24, 39, quando Jesus se referia ao que aconteceu nos tempos de Noé. Noé, depois de passar 100 anos, dizendo, vai vir a chuva, vai vir, fazendo o barco dele, o barco daquele tamanho. Mas até que a Bíblia diz no Gênesis capítulo 7, que viu o comando e a porta foi fechada e as águas vieram e eles foram reprovados. Muitos não irão naquele dia e serão pegos de surpresa pelas coisas que estão vindo. 2. Perigo da repentina destruição, como está em 1 Tessalonicenses 5,3. O que está vindo será irresistível e irreversível, ou seja, está programada coisa aí, que está na mente de Deus, e o coração dos homens maus estão articulando que vai ser algo muito forte, que nós não podemos imaginar. Você viu que a C-19 nos pegou de surpresa, o mundo todo. Isso não é nada em relação ao que está programado para vir. 3. O perigo da vinda como ladrão de noite, como está em 2 Pedro 3,10. E essa expressão, quando está essa advertência que ele estará vindo como ladrão, ele está vindo como ladrão para quem não está vigiando. Ou seja, muitos estão vivendo as trevas mundanas. Ou seja, estão alienados da realidade. Isso aqui não é somente para o descrente, é para qualquer pessoa que, mesmo estando aparentemente dentro de uma igreja, mas os seus líderes, eles estão mantendo os crentes, os cristãos, os seus adeptos totalmente alienados da verdade, da sabedoria de Deus, inserido no último livro, que como devemos nos comportar diante das difíceis decisões que estão vindo. 4. O perigo de ouvir a voz, não vos conheço, como está em Mateus 25, porque quem vai receber este aviso, essa palavra, vai ouvir essa voz, são os que não vivem sabiamente. Ou seja, totalmente desinteressados, não pagam preço, não se interessa. Eu me lembro que este ano eu fiz 2 tentativas na minha igreja de fazer o curso de 7 semanas, uma vez por domingo, durante 7 semanas, e eu não consegui arrumar nem 10 pessoas numa igreja que tem mais de 500 pessoas. Ou seja, quantas vezes eu mandei vídeo, mandei dizendo que o modo era isso, que era aquilo, coisa e tal, não disse nem quanto que valia, ou seja, praticamente eu estava dando uma coisa.
essa mesmo não houve interesse. Quinto, perigo de estar sendo enganada pela ignorância costumaz ao manter o livro do momento fechado, que é o Apocalipse, quando Deus diz 22:10 para não para mantê-lo aberto, ou seja, as palavras, lendo, estudando. Terceiro, os aliançados com Deus escatologicamente vivem e agem assim. Continuo construindo a arca, ou seja, continuo se preparando para as grandes dificuldades que advirão. O juízo, porque é verdade, vai vir. Basta ler Hebreus 11:7, 1 Pedro 3:20, e você terá essa certeza. Os aliançados com os cristãos vivem e agem assim. Segundo, são sóbrios e vigiam em oração. 1 Pedro 4:7. O que é ser sóbrio? Ou seja, uma pessoa consciente, não uma pessoa embriagada com as coisas desta vida. E a pessoa que anda vigiando em oração. Não é vigiando só olhando com o olhar, aqui é uma vigilância em oração. Está conectado com o Criador, está atento, mas sempre com o joelho no chão. Terceiro, vivem piedosamente, como está em 2 Pedro 3:11, em vez de uma vida carnal, como está em Lucas 21:34. Viver piedosamente, de pio, é o santo, é aquele que tem uma academia espiritual na vida dele. Academia espiritual, se ajoelhar, se levantar, jejuar, orar, buscar a Deus, se exercitar para afastar das práticas mundanas. Porque o carnal, como está em Lucas 21:34, só quer saber dos prazeres dessa vida, dos vícios, das glutonarias, de cuidar da sua vida. Ter um corpo lindo, e belo e bonito, mas só a parte carnal, enquanto que a parte espiritual está caída. 4. Acender as suas candeias e as manter acesas, como está em Mateus 25, de 1-4. E para isso, para acender a candeia e manter acesa, é a atitude de abrir o livro da revelação, conforme estas orientações de Apocalipse 1:1, 1:3, 22:6, 7 e 9. Para isso, compre o meu livro, o Guia Fácil e Prático, e faça a série de 7 semanas do Básico Profético cronológico, que dará estas condições. Você vai no meu canal, este canal, Metanoia Escatológica, qual você está ouvindo, e aí você compra o módulo no Amazon, e você paga lá do jeito que você quiser, parcelado, só é R$ 49,00 o módulo, de 77 páginas, colorido. Ou então você liga para mim no meu WhatsApp 61 981 72 75 40, que eu mando o módulo para você em PDF. Tenha um coração, quinto, tenha um coração sábio, e isso lhe proporciona um discernimento em um tempo oportuno, como ensinou o sábio Salomão. Quem guarda o mandamento não experimentar nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então essas são as 5 verdades que estão vivendo aqueles que estão aliançados com Deus. Continuam construindo a arca, são sóbrios e vigiam em oração, vivem piedosamente, acenderam as suas candeias, têm um coração sábio e conseguem assim romper e vencer o que está vindo pela frente. Conclusão. Como começar a resolver isso? Diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Diz a palavra: porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra ou a penha. Então a insistência, a persistência, o foco na temática, Deus vai amolecendo o seu coração e lhe dando discernimento dessas verdades.
Segundo, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra e a glória, como no dia da eternidade. Amém. Olha, antes crescei, tá vendo? Antes que essas coisas comecem a acontecer, cresça na graça e no conhecimento. Primeiro na graça. A graça, vamos dizer assim, vamos resumir assim, cresça na comunhão com Deus, na dependência dEle. Não vivendo a vida de mérito, mas de graça, totalmente dependente dEle. Terceiro, como alertou o apóstolo Pedro, e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazer está atento, como a luz que ilumina lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. E temos muito firme, ou seja, pode acreditar, isso que está escrito vai acontecer. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Maranata!